Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é essa vitrine da literatura mineira, em que a gente recebe aqui semanalmente escritoras, escritores mineiros ou com forte ligação com Minas Gerais, para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre a literatura e muitas coisas mais. Eu sou Tio Flávio e recebo aqui hoje comigo para poder falar sobre os seus livros, sobre liderança e sobre poesia, sobre resiliência e sobre vida, o Bernardo Monteiro de Castro. Bernardo, obrigado por você participar com a gente aqui nesse espaço. Nós já tínhamos tentado te trazer antes, você tinha lá seus compromissos com a clínica, mas deu certo e você está aqui com a gente hoje, no momento adequado, né, para falar de um novo livro e dos livros que você já escreveu. Então, obrigado por aceitar. Bom, muito obrigado, Tio Flávio, querido. Bom estar com você mais uma vez e muito feliz por receber esse convite. Bernardo já me ajudou bastante nos projetos do Tio Flávio Cultural, pela experiência que ele tem aí na psicologia, mas a gente vai falar sobre o currículo dele já já. Eu só queria deixar aqui para você que não sabe onde pode ouvir novamente, assistir novamente o nosso programa, então eu vou falar sobre todas as mídias que a gente está. O programa Contra a Capa ele vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas no portal do jornal Hoje em Dia. Então, quinta-feira, 19 horas, sempre um novo programa. Mas também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Agora, as pessoas podem nos ouvir na Rádio Web Hoje em Dia e também nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Rádio Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Mas não nos ouviu, nem nos viu nessas mídias, como que pode fazer? Vai lá no YouTube. No YouTube você tem todos os programas que está no Jornal Hoje em Dia de BH. Então lá, Jornal Hoje em Dia de BH no YouTube, que todos os programas estão lá para você assistir e também compartilhar. Bernardo Monteiro de Castro tem um currículo maravilhoso. E a gente sempre fala os currículos das pessoas em valorização à trajetória das pessoas, porque estudar é o caminho que eu acho que todo mundo deveria perseguir, mas não é sempre uma realidade para todo mundo. Então, ele é psicólogo clínico, fez mestrado e doutorado em letras e seu trabalho de doutoramento venceu o prêmio Ampol de melhor tese de literatura no Brasil, do quadriênio 2000 a 2003. Porque é esse aqui, né, que virou o livro, que é a sua tese de doutorado. Exatamente. E em várias pessoas, entre vários trabalhos, né, eles escolhem alguns... Toda universidade que tem um programa de pós-graduação no Brasil manda nesse quadriênio, porque o prêmio Ampol ele é dado a cada 2 anos. Em 2 anos para a linguística e em 2 anos para a literatura. Então acaba sendo a cada 4 em uma dessas categorias. E durante 4 anos, a cada universidade, USP, UFMG, UNB, todas, né, vão selecionando a melhor tese de doutoramento que houve, encaminham para a Ampol, e a Ampol seleciona, nesse período então, de 4 anos, a melhor entre as melhores do Brasil. Você concorre uma vez, quando você faz o seu doutoramento. Né? E a minha tese de doutorado foi escolhida a melhor no quadriênio em que eu defendi a minha tese. 2003. E publicada, então, primeiro aqui nos Estados Unidos, essa edição norte-americana, e em seguida a edição brasileira pela Universidade Federal Fluminense. Então veio primeiro a norte-americana. Assim que eu ganhei o prêmio, a minha orientadora, nós vamos falar daqui a pouco, do pós-doc lá nos Estados Unidos, comunicou essa universidade que é especializada em literatura ibérica, porque eu trabalhei com um texto do século XIII da Ibéria, né, em galego e português, escrito pelo rei de Leão e Castela, Dom Afonso X Sábio. E essa editora, então, imediatamente publicou, porque já estava aproveitando de eu ter ganhado o prêmio, e eu ter recém-concluído também o meu pós-doutorado. E aí, no Brasil, pouco depois, a editora da Universidade Federal Fluminense abriu uma série chamada Estante Medieval e abriu com o meu livro essa série sobre literatura, teoria literária e literatura sobre a Idade Média. Ô Bernardo, você é psicólogo, você ainda atende na psicologia, né? Sim, cotidianamente. Você tem grupos de estudo, né? Coordena grupos de estudo, inclusive na área de psicologia. O que te levou a fazer mestrado e doutorado em letras? Bom,
Em princípio foi um descaminho. Minha vida é cheia de descaminho, tio Flávio. Não tem jeito, eu faço um plano dá outra coisa. Então, mas eu gosto de fazer plano porque dá aquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que não vai dar certo. Porque eu sei que não vai dar certo, mas bom, então é por aí que eu vou, né? Mas não é que não dá certo, é que acontece outra coisa, Exatamente, né? é. E na época eu não estava disposto a sair de Belo Horizonte para fazer um mestrado. E o mestrado em psicologia ele tinha sido interrompido pela CAPES para que ele fosse requalificado, o daqui de Belo Horizonte. E eu fiquei sabendo que havia um mestrado, vagas para a seleção de um mestrado em literatura. Eu gostei sempre muito de literatura, eu escrevo, nós vamos falar daqui a pouco, né, mas eu escrevo desde a adolescência com alguma regularidade. E pensei em trabalhar com literatura e psicanálise. Porque o Freud foi muito influenciado pela literatura ao longo da teoria dele, da prática dele, dos estudos dele, ele cita vários e vários autores, né? E aí eu queria trabalhar com literatura e psicanálise, fiz o concurso para o mestrado lá na PUC, não havia na época uma pessoa definida já para me orientar, mas quando eu entrei as coisas foram mudando, como eu falei, eu faço um plano, vai para outro caminho, né? E aí as coisas foram mudando e eu trabalhei com essa literatura do século XIII, que é uma literatura muito rica, e eu peguei um tema que eu trabalhei com a sexualidade e a loucura, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, me utilizando de um texto que era praticamente um documento, mostrando essas variações já nesse período, com um viés religioso, sim, mas a despeito disso, quase como se fosse uma crônica do período medieval, do que a gente chama de Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, né? E essa já organização para o que depois as pessoas chamaram de Renascimento. Então eu aproveitei, trabalhei com questões ligadas à psicologia, psicanálise, gostei demais do conteúdo, encontrei alguns elementos muito importantes ligados à estética da literatura, nessa transição também, do que a gente chama de cultura medieval para a cultura do que se chamou de Ocidente. E aí eu fiz o doutoramento também com essa literatura, trabalhei com referências psicológicas também, porque tem um capítulo específico sobre a questão do si mesmo, da noção de si mesmo, mas trabalhei com estética da literatura, ou seja, havia uma fresta estrutural na história da arte relativa à literatura do período gótico. O que isso quer dizer? Em geral, as pessoas identificam as 5 principais artes correspondentes em cada estilo de época: arquitetura, escultura, literatura, música e pintura. Tá? E existe uma correspondência, como no modernismo também existe uma correspondência para essas expressões. E na história da arte faltava uma definição para o que seria uma literatura gótica, do período gótico. O pessoal acha que o romantismo gótico e tal, isso é um neogótico, não é o gótico propriamente dito. O gótico é ali século XII, XIII, XIV principalmente, né? Mas não havia uma correspondência para a literatura. E eu consegui encontrar um modo de demonstrar um cânone literário que servisse como referência para a estética da literatura ligada à arte gótica propriamente dita. Então eu coloquei o tijolinho que faltava ali. Né? Isso já foi no doutorado. Isso foi no doutoramento. Que foi justamente o livro que foi lançado nos Estados Unidos em 2005 Exatamente. e aqui no Brasil em 2006. E aí, por isso, então, eu ganhei esse prêmio e fui publicado fora. Abriu muitas portas para mim. Né? Muito bom. Você fez o pós-doutorado lá na Universidade dos Estados Unidos, né? Em Cincinnati. Em Cincinnati. E nessa pesquisa você trabalhou aí com a subjetividade na literatura. Mas aí você trabalha muito no departamento de psicologia, psicologia do desenvolvimento humano e resiliência. Isso. E aí depois disso, dando palestras, aulas, trabalhando na Câmara dos Deputados, com cursos também, o mestrado dela no mestrado. Aí que é o mestrado interno que tem na Câmara dos Deputados, né? Que você deu aula para eles, na Fundação Dom Cabral. Você também escreve este livro aqui, Liderança e Resiliência. Isso, Liderança Ética e Resiliência. Isso. Exato.
Então fale pra gente um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento humano e sobre liderança, ética e resiliência. Tá, então, é mais um dos descaminhos. Que bom. Né? Que bom, exatamente, que bom, porque a vida com surpresas ela fica mais saborosa, né? Não aquela coisa linear, eu acho muito chato. Mas eu acho que agora eu fiquei curioso de saber, você podia escrever um livro dos descaminhos. Cara, assim, eu também acho, porque eu gosto muito dos descaminhos da minha vida. Descaminhos, né? Não, mas isso é brilhante, né? Porque é a vida pulsando, não é? A vida mostrando que ela tem pulso, que ela tem surpresas, que ela tem belezas, que ela tem oportunidades que você não espera. Isso é maravilhoso. Eu, como psicólogo clínico, eu trabalho muito com isso, né? Ou seja, com o fato de as pessoas poderem ir além do que foi determinado para elas. Né? A saúde psíquica está e você vir a ser quem você é. E não continuar sendo o que fizeram de você. Exatamente. Então, tem um quadro do René Magritte que é tão interessante que ele o cara olhando no espelho e vendo as costas. Exato, né? exato. É justamente isso. O que você quer ver? O que você enxerga? É a construção do outro em relação a você, né? Exatamente. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu ia fazer o doutoramento somente no departamento de línguas românicas, com literatura. Eu ia trabalhar com literatura e subjetividade, que seria um desdobramento dessa pesquisa que eu fiz no doutorado sobre o si mesmo na literatura. Porque é uma categoria psíquica e literária muito importante, uma vez que pela primeira vez esse tema do si mesmo ele é exposto nas artes. A gente tem naquele casamento, o casal Arnolfini do Van Eyck, se não me engano, é do Van Eyck, né? Em que ele coloca lá o casal em primeiro plano e no fundo ele coloca um espelho convexo em que ele está presente e ele escreve em latim aqui Johann Van Eyck esteve aqui, que o Velázquez reaproveita quando ele se coloca na tela das meninas, né? Que o Foucault usa isso para falar, mas não é o original não é o Foucault, o Velázquez, é o Van Eyck. Né? Muito bem, então si mesmo começa a aparecer na estética da arte gótica. Aí eu ia trabalhar com subjetividade, mostrar como que é essa questão da subjetividade na literatura. Cheguei lá, as coisas se desviaram um pouco e eu tive a oportunidade de ver os descaminhos, né, Flávio? As coisas se desviaram um pouco e eu fui parar também no departamento de psicologia. E havia um professor que estava trabalhando com grandes perdas. E a gente foi conversar e houve a oportunidade de eu, paralelamente a esse pós-doc em literatura, fazer o pós-doc em psicologia trabalhando com resiliência, que ao pé da letra, assim, dentro da teoria e na prática que a gente trabalha com pesquisa, é a superação de grandes adversidades. Não é uma coisa qualquer, né? É sempre relacionado a grandes adversidades. Como é que as pessoas lidam com isso? E aí eu fiz essa pesquisa, trabalhei especificamente com a questão do desenvolvimento humano, como é que a gente já passa por momentos na vida em que a gente se depara com grandes perdas e, consequentemente, como que a gente se organiza para lidar com elas, às vezes saudavelmente, outras vezes não. E voltei para o Brasil como o primeiro cara, até onde eu tenho notícia, que foi para o exterior, fez um pós-doc em resiliência e voltou. E aí... Nem se falava em resiliência. Não se falava, ninguém sabia o que era. Isso foi em 2003, né? E aí havia grupos de pesquisa em universidades no Brasil que estavam começando a trabalhar com isso também. Eu passei a fazer parte de um grupo nacional de pesquisa e nesse processo a gente aprofundou os estudos em realidades também do Brasil. Muito bem. Paralelamente, houve também demandas para eu trabalhar com questões ligadas às interações socioafetivas e essas interações como interações de mudanças possíveis. O que isso é? Isso é ética. Sai do nível moral, que é um padrão macrosocial que impõe a gente um modelo que a gente deve cumprir, e vai para o nível da interação socioafetiva, que é aquilo que a gente pode mudar. A ética é aquilo que está ao nosso alcance na interação com o outro. A ética, se eu for definir brevemente, assim como eu defini resiliência brevemente, é o cuidado pelo bem comum. E isso me levou a alguns trabalhos com instituições de peso, tipo FIENG, por exemplo, outras instituições,
E uma coordenadora lá da Fundação Dom Cabral ficou sabendo disso, me convidou para organizar, para ajudar a organizar uma disciplina de ética na pós-graduação de gestão na Dom Cabral. E eu comecei a ver demandas muito interessantes nesse trabalho. E comecei a escrever, a partir de então, usando referências da resiliência e da ética para propor um modelo de liderança que seja um modelo de liderança, de fato, de uma interação socioafetiva. E não um modelo moralizante, como em geral as empresas costumam fazer. E por isso eu fui organizando os textos que estão neste livro. Legal. Que já é um livro um pouco mais antigo, mas que ele é muito atual ao mesmo tempo. Então, liderança, ética e resiliência. Beleza. E aí você, que trabalha muito também com essa área corporativa, esse tema que ele não se esgota, né, de forma alguma. Quando a gente, até você falou sobre essa questão da resiliência, a gente está muito acostumado a falar resiliência, que eu acho que, eu não sou da área, mas veio da engenharia, se não me engano, não é? Não, é bem da verdade, não. Assim, existe essa história, não é assim, que vem da engenharia porque é questão de materiais, resistência de materiais e tudo mais. Em princípio, o termo em si, ele é um termo que vem do latim, inclusive, né? Onde não era questão da engenharia propriamente dita. A engenharia se apropriou desse conceito, como acontece nas ciências de um modo geral, a gente vai se apropriando de conceitos. Né? Mas na psicologia, esse é o grande problema, porque o pessoal que começou a trabalhar com a divulgação popular do termo da resiliência no Brasil, é um pessoal que nunca fez pesquisa propriamente dita e que acabou, de fato, influenciando. E houve um outro problema também, em outros momentos, um texto muito mal organizado chamava Management Review, alguma coisa, uma revista importante sobre gestão, que havia em inglês traduzido para português, e isso contaminou demais a ideia. Então, isso é problemático, né? É muito problema. Porque acaba trazendo para o tema um viés que quem tem acesso a essa informação já tem aquilo ali enviesado, né? E muita culpa nossa, dos pesquisadores, porque a gente se fecha nos muros da universidade. Quer dizer, eu não estou mais na universidade, né? Mas eu estive. E a gente se fecha nos muros da universidade, e muitas pessoas muito aproveitadoras elas vão pegando o que está aparecendo e que ninguém sabe o que é, e vão falando que elas sabem. Que é a história do homem que sabia javanês. Né? Eu sei javanês, ninguém sabe, então como é que as pessoas vão saber que eu não sei? E aí vão divulgando um conceito errôneo. É o que aconteceu, e nesse livro eu faço uma revisão histórica, mostro das pesquisas e oriento sobre, de fato, o que é resiliência. Tem aquela síndrome do Dunning-Kruger, né? Que é os dois pesquisadores que falaram que as pessoas que leem alguma coisa e que se acham doutoras naquele assunto, e aí a visão é tão limitada, mas ela se acha. Então tem várias características que isso aí acaba trazendo para a pessoa. E hoje nas redes sociais a gente tem isso, né? Isso. Tem os juízes, porque hoje não são nem doutores, são os juízes que todo mundo sabe opinar sobre um assunto. Exatamente. Né? Eu não sei nada de futebol. Quem sou eu para poder falar de futebol? Eu ouço. Né? Eu não sei nada de carro, eu ouço. E as pessoas não pesquisam, fica sem profundidade. E olha só, aí você vem com 2 pós-doutorados, né? Na área de literatura e na área de psicologia. Isso. Já tinha aquela pesquisa antiga de Harvard sobre desenvolvimento humano, né? Essa pesquisa é desde 1938, se não me engano. Sim. E você trabalhou justamente com desenvolvimento humano. Isso. E aí você vem dar aulas, você vem fazer as suas palestras. Hoje você tem cursos diversos, né? Sobre mitologia da mulher. Mitologia feminina. Isso, mitologia feminina. Está trabalhando também com mitologia do vinho. Exatamente. E você vem para a poesia. Isso. Né? Ou seja, a poesia foi planejada? Não. A poesia foi uma rebeldia. Que maravilha! É até uma coisa curiosa, porque quando eu fiz o mestrado, eu comecei a estudar os grandes autores da literatura de um modo geral e a questão técnica da literatura, né? Eu que já escrevia desde uns 16, 17 anos de idade, falei assim, eu sou uma negação, parei de escrever, bloqueei completamente. Somente quando eu fui fazer o pós-doc, que eu estava dando aulas e palestras lá nos Estados Unidos, e eu comecei a falar um pouco sobre a língua portuguesa,
e prestar atenção na linguística de outros idiomas, porque a gente estava num departamento que havia pessoas de diversos idiomas ali, a gente falava algumas línguas, assim, diariamente, né, dependendo da pessoa com quem a gente encontrava. E eu voltei a ter um cuidado com a percepção da sonoridade do português. E aí eu voltei a escrever, depois de quase uns 10 anos, assim, péssimos poemas, né? E fui me refazendo com isso. Aí, quando houve uma onda de moralismo muito grande aqui no Brasil, que as pessoas foram para frente das galerias para querer impedir que alguns temas ligados à sexualidade ou mesmo a questões de um confronto entre classes sociais fosse divulgado e se mantivesse, né? Realmente foi um período que eu acho muito grave na questão da história, porque não foi ético, foi moral, né? Voltando para essa ideia, e um moralismo cínico. E eu adorei essa explicação, porque aqui tudo é muito rápido, né? Mas explicação rápida que seja de moral e de ética. Fantástico. Pois é, e aí então eu fiquei muito incomodado com aquilo, né? E eu falei, cara, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer? Porque eu não vou virar um cara panfletário no meu trabalho com as organizações. Porque a demanda é outra e talvez seja ali um outro caminho, uma outra linguagem que eu tenho para poder trazer a questão da saúde psíquica, da saúde social, do bem-estar humano. Eu peguei os meus poemas ali e estava muito incomodado, comecei a cortar, arrancar a palavra daqui. Eu fui assim, tirando toda a beleza que houvesse nele, numa beleza moral, para colocar um apelo ético dentro dele. E aí eu falei, cara, deu. Mandei para uma editora, a editora aceitou. Foi a editora Urutau. Pô, que bacana, publiquei então o primeiro livro, que chama Guerrilha, não por acaso. E nossa, né? eu falei com você que eu gostei das capas dessa e da Esse é da maravilhoso, outra editora. né? Mas é impactante Vladimir, também, né? O Vladimir Vaz fez essa capa aí. É muito lindo, muito lindo. E o nome também, então, já tem tudo a ver com esse momento seu, né? Esse momento seu e esse momento nosso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, é um livro de um texto muito radical, totalmente sem não tem uma pontuação, não tem letra maiúscula. Ele é pela palavra, pelo ritmo que a poesia vai se impondo, né? E aí, a partir disso, esse livro foi tão impactante para mim, para as pessoas que leram, que eu falei, não, peraí, eu respirei, passei uns 3 anos ali organizando um monte de coisa. Primeiro que tem um ano, pelo menos, a gente fica pelo menos um ano trabalhando cada livro, né? E aí eu fiquei falar sobre amor, né? Que foi o livro Cuidado versus de Amor. Que é esse aqui. E é um livro cujo tema, né, que é... Mas ele é mais suave um pouco? Ele tem de tudo sobre amor, da dor, da angústia, da perda, da reorganização, do amor imenso, do amor apaixonado, né? Mas que exige cuidado, né? Mesmo porque você tem à frente do amor, você tem o verso, vamos dizer assim. Então, os versos... Qual que é a contracapa do amor? Pois é, a contracapa do amor é a existência dentro do que é impossível. Então, o amor não pode ser vivido como uma coisa que realiza. O amor, ele é vivido como uma entrega, como um ato de coragem. E esse ato de coragem, ele te expõe a feridas, a insatisfações e até mesmo ao seu encontro consigo mesmo com alguém insuficiente. Porque o verdadeiro amor, ele existe quando você é o que o outro não quer que você seja. Você só pode amar se a pessoa não for o que você quer. Porque se a pessoa for o que você quer, isso não é amor, isso é narcisismo. Uma posse? Às vezes uma posse, às vezes uma confusão, às vezes um amálgama, mas quase sempre um ideal. Não é possível que alguém seja como a gente quer. Né? Então o amor, ele é essa questão dessa coragem de você se mostrar para o outro como o outro não quer que você seja. E de você acolher o outro na sua vida, sendo que ele não vai te resolver, ele não vai te salvar. Agora, a gente encontra pessoas ou situações que a gente acha que é aquilo, é o idealizado, que a gente quer que seja e que a gente acha que seja e que a gente se decepciona porque nós achamos. Exatamente. Mas a pessoa não... Exatamente, porque a gente se decepciona com a nossa expectativa e põe a culpa no outro. Né? Porque é mais fácil, né? Claro, claro. E aí, desse livro, então, assim, que é um livro bem bonito, tem uma capa bacana também, que é uma capa... linda, né? linda.
Aqui já é da Da ópera. né? Daí eu passei para a ópera, né? Aham. E estou com a ópera até hoje. Depois desse veio o Cancioneiro de Silêncios, que também uma forma minha de me acalmar um pouco mais e de não falar tantas coisas tão intensas igual esses dois livros anteriores. Então, Guerrilha, você deu todo o grito que você podia dar, assim, você Foi esteticamente. É interessante que você falou dessa questão de contato com muitas línguas, pessoas de vários lugares do mundo. Isso no pós-doc. Que você teve lá e que você traz um pouco disso aqui também. Trago. No Minha forma de lidar com o idioma de um modo geral. Né? Aham. E aí o Cancioneiro de Silêncios, em que eu fui trabalhar com questões até mesmo ligadas ao meu trabalho clínico, que é um trabalho muito desenvolvido por meio do silêncio, mas também com os silêncios de um modo geral, né? Com uma reorganização da fala, com aquilo que nunca é possível ser dito, porque há algo nosso que nunca vai ser possível ser dito. Uhum. E depois desse, agora eu estou lançando, está na gráfica, né? Está na editora já no processo de lançamento. Já está em pré-venda? Já está em pré-venda, né? No site da Ópera Editorial, que é o livro Eu Sou Mapa e Caos. Aí é o mais autoral. Uhum. É eu falando da minha existência e falando desses descaminhos. Uhum. Né? Que eu estou falando que a minha vida é um monte de descaminhos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguma referência do que eu vou seguir, que é quem eu sou, que é o que eu acredito, que é a minha ética, que é o meu jeito de amar, mas que nunca vai ser exatamente o que eu quero, nem nunca exatamente o que o outro quer. Ô, Bernardo, não sei se a gente consegue em 2 minutos falar sobre isso, mas o que é mais importante? É você ter lá na frente um ponto em que você quer chegar, ou você saber quem é você que vai do caminho? Eu acho que, da minha forma de viver, eu acho que o importante é a gente, a cada instante da nossa vida, a gente se dispor a se conhecer e conhecer o outro. Uhum. E isso é um processo de exposição. A gente arranca essa caixa torácica nossa aqui assim e fala, olha, aqui dentro existe um pulmão, existe um coração, existe um fígado, né? Eu tenho vísceras, eu tenho amor, eu tenho paixão, eu tenho dor, eu tenho medo, eu tenho rancor. Essa experiência de a gente poder ser quem a gente é. O que está lá na frente, eu acho que na maioria das vezes é aquilo que a gente traz como necessidade de agradar o outro. Então, assim, o arquétipo do herói, sabe? Eu vou chegar lá, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou superar isso e aquilo. Não vai nada. A gente gasta muito tempo no lá, né? Exatamente. E aí você fala desse abrir aqui, essa caixa torácica, os próprios livros, e aí esse último, né, esse mais recente seu, parece que é assim, é um desnudar-se, né? Porque você está se mostrando, quando você escreve, você está colocando aqui, vou pegar o Guerrilha, um livro que você escreveu, que você pensou, que você estudou, elaborou, mas chegou na mão do outro, é outro livro. Totalmente, totalmente. Por isso eu gosto tanto da poesia. A poesia, ela permite que o leitor se aproprie completamente do texto e ele leia do seu jeito, ou a leitora, né, no caso aí, né? Leia do seu jeito e leve para si o que ali puder inspirar. Eu acho a força da poesia muito significativa nesse sentido. E eu sou uma pessoa que se expõe demais. Eu gosto de me expor, eu acho importante que as pessoas saibam quem eu sou. E a minha poesia é uma poesia muito verdadeira. Por mais que ela não seja literal, mas ela traz a minha angústia, o meu amor, as minhas dúvidas, as minhas buscas, a minha história. E eu gosto de me deixar ser visto sem que eu esteja me exibindo. E a literatura me permite fazer isso. Legal, muito bom. Agora, por que poesia? Pois é, porque eu acho que a poesia... Você já falou aí agora, mas por quê? Exatamente. E eu vou até completar por que eu estou falando isso. Porque a gente não está numa sociedade, isso não sei se é só no Brasil, me contextualize, que não está acostumado com a poesia. A gente tem vários e vários poetas maravilhosos, mas hoje comprar um livro de poesia é bem inferior à compra de um livro de romance. Por que poesia? Pois é, para mim a poesia ela me permite não conduzir o leitor.
não sei se isso é uma questão ética minha, Uhum. da minha história, o quanto que isso foi moldado pela minha prática clínica no consultório, porque eu não conduzo o cliente ou a cliente, são eles que vão se construindo e fazendo o próprio caminho. Mas, por exemplo, o romance, né? O romance ele é uma história que conduz o leitor, que leva o leitor a algum lugar, que sabe que vai ter uma trama aqui, outra ali, uma passagem. E eu não gosto de levar as pessoas a lugar nenhum. Uhum. Eu gosto de poder, no encontro com as pessoas, a gente se conhecer e a gente ter recursos para poder ir adiante na vida da gente. O quanto puder ser junto e bom, ótimo. E a poesia, ela traz essa força de não conduzir os outros, essa força de mostrar o inusitado, de mostrar o impossível, de mostrar a disruptura, de mostrar o desejo, sendo que nada disso tem compromisso com uma conclusão. E é assim que eu penso a vida, é assim que eu penso a ética, é assim que eu penso o afeto. A existência ela não é conclusiva. Uhum. Por mais que a gente queira concluir, ela nunca vai ser. E eu acho que o gênero literário que melhor permite a minha expressão em relação a essa minha maneira de ser é a poesia. Por isso eu sou poeta. Maravilha. Para te encontrar, para poder saber sobre os livros, além do site da editora, como é que as pessoas podem te procurar? Eu não sou muito fiel a redes sociais, mas eu tenho, por exemplo, o que eu mais vejo, eu mais uso atualmente é Instagram, Bernardo Monteiro de Castro. Né? Eu fico rindo porque a gente começou a conversar no Instagram, acaba no WhatsApp, volta pro Instagram, porque assim, onde que vai mais rápido? Tio Flávio, pois é. O tio Flávio apareceu no lugar, depois a gente vai para outro, a gente se reencontrou. Não, e começa a conversa aqui, Exatamente. continua aqui e flui. Foi o que aconteceu conosco, né? A gente acabou indo para o WhatsApp, por quê? Porque o WhatsApp hoje para mim é também um recurso profissional. Uhum. Então é o que eu frequento mais. Uhum. Mas se alguém quiser fazer contato comigo, o Instagram é um meio viável. Sim, e você vai lá, você está lá. Estou lá, exatamente. Mas as pessoas podem saber sobre o seu livro lá, sobre suas ideias lá. Tem né? os cursos que eu ofereço, Isso, que é os legal livros, algumas coisas que eu reflito que eu acho que podem ser interessantes. Ótimo, excelente. Então, lá é um canal. Bernardo. Tio Flávio. Obrigado. Uma honra, uma alegria, Não, cara. Você sabe disso, que toda vez que você fala, é com humildade, mas ensina. A humildade eu acho que ensina muito, né? Uhum. Então, obrigado por compartilhar com a gente tantas coisas aqui. Querido, muito obrigado. Bom demais te reencontrar e estar aqui com você e ter essa oportunidade. Ok, gente, olha só, muito bom. Nossa, faz a gente sair daqui pensando em várias coisas. Mas a gente termina por aqui. Então, até um próximo episódio.